aqui para mais um vídeo, glória a Deus, aleluia. Dá aleluia, igreja, dá amém, aleluia. Estou levemente empolgada hoje. Gente, hoje estou aqui para falarmos de um assunto, de um tema delicado, como vocês puderam ver no título do vídeo, sobre suicídio. Então eu precisei assim me preparar espiritualmente e psicologicamente para eu conseguir falar, em um vídeo sobre esse assunto, sobre suicídio. Talvez para algumas pessoas que me conheçam possa até parecer estranho. Nossa, Thaís pensou em se suicidar, em se matar. E sim, eu passei por essa experiência mais de uma vez, na verdade. Mas eu só vou contar a última vez como foi, porque a última vez foi muito forte e assim, eu fiquei muito mal. Então, por isso que eu quero falar dessa última vez que aconteceu. Graças a Deus nunca mais aconteceu. Mas enfim, primeiro eu vou contar pra vocês como foi, o que eu senti, o que aconteceu, e depois a gente vai falando como Deus trabalhou no meu coração e na minha mente. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu espero que você assista até o final. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse vídeo. Enfim, fica aí. Vamos lá. Teve um dia que eu discuti com a minha mãe chegou em casa e a gente discutiu. E ela me falou algumas coisas assim que eram coisas que mexiam muito comigo. A minha mãe chegou em casa e a gente, por uma questão boba, a gente acabou discutindo e eu ouvi algumas coisas que mexeram muito comigo. Só que eu sabia que o inimigo ele estava usando a minha mãe para falar algumas coisas, e eram coisas que o inimigo sabia que mexia comigo, coisas que nem a minha mãe sabia que mexia comigo. Então assim, tocou exatamente no ponto, que mexia comigo e que me fazia mal. E aí eu discuti com a minha mãe, fiquei mal, chorei. E aí eu sentei na beira da minha cama e eu eu parei de chorar, eu paralisei e fiquei sentada olhando pro nada. Exatamente assim. E aí eu comecei a pensar como que eu me mataria. E todas as vezes anteriores que eu pensei em suicídio, eu sempre imaginava eu pegando a faca e passando pelo meu pulso. E dessa vez eu imaginei da mesma forma. Só que das outras vezes eu sentia medo, sabe? Eu sentia medo de cometer o ato, Só que dessa vez eu não senti medo. Dessa vez eu senti assim, como se aquilo dali que eu fosse fazer fosse me confortar de uma tal maneira que só aquilo iria me confortar. E só de imaginar eu fazendo aquilo me veio uma alegria, me veio um conforto, me veio tipo um prazer. Algo assim que eu não sei explicar. O que eu senti naquele momento direito eu não sei explicar. Mas foi algo muito forte. E eu comecei a imaginar e eu comecei na minha cabeça ali pensar que quanto isso seria bom, o quanto seria, o quanto me faria bem. E conforme eu fui pensando nisso, eu comecei a ouvir do meu lado esquerdo. Não tem o barulho que a panela de pressão faz, que é aquele chiado que fica tsh. Eu comecei a ouvir um barulho bem semelhante a esse. E eu comecei a ouvir e eu comecei a sentir a presença do inimigo. Talvez para as pessoas que não acreditem muito no mundo espiritual vai falar, doida, como assim? Mas eu realmente senti e eu sabia que ele estava ali do meu lado. Ele estava ali tentando fazer com que eu tirasse a minha vida. Essa é a realidade. E eu tive ciência disso. E quando eu comecei a sentir o chiado, parece que aquele desejo de me matar, parece que foi aumentando. E eu fiquei um tempo ali imaginando. E do nada, assim, foi como se Deus viesse e me tirasse daquele transe. E quando eu meio que acordei assim, meio que me desliguei daqueles pensamentos de morte, eu parei de ouvir o chiado, eu parei de sentir aquela presença, aquele
pesar, sabe? E aí eu comecei a chorar de novo e pedir perdão a Deus pelos pensamentos, pedir perdão a Deus por... Eu comecei a pedir perdão a Deus por estar pensando aquilo, porque quem me conhece sabe que eu já passei por um acidente, então eu sei o que é estar no vale da sombra da morte. Eu sei o que é a ciência dizer que você não vai sobreviver. E desde o acidente eu falei para Deus que eu nunca mais pensaria em me matar. Mas infelizmente eu pensei nesse dia. E foi algo muito pesado. Foi muito pesado. Não sei explicar para vocês o quanto foi pesado. Eu comecei a orar e eu pedi para Deus muito perdão por estar pensando aquilo de novo, por ter sentido aquele prazer, aquela felicidade, aquele conforto e talvez cometer o ato. E aquilo ali ficou um peso sobre mim durante umas 2 semanas, muito grande. E como eu tinha brigado com a minha mãe anteriormente, eu passei assim uma semana com muita tristeza em relação a ela. Eu estava muito chateada. E eu orava e falava assim para Deus, tira esse sentimento de mim, tira isso de mim, porque é minha mãe. Eu sei que o inimigo usou ela. E eu sei o quanto o inimigo já tentou me matar, acabar comigo de diversas formas. Então, assim, eu passei uma semana fechada, triste, sem conversar com as pessoas direito, sem conversar com a minha mãe direito. Ninguém sabia disso que estava acontecendo, ninguém sabia do meu pensamento de pensar em se matar. E aí eu fiquei umas 2 semanas, assim, nessa luta psicológica e orando para que Deus me ajudasse. E aí foi quando, depois de uns dias, eu já achei que eu já estava bem, que isso estava bem. Não contei para ninguém isso porque eu não conseguia contar. Não por vergonha, mas talvez porque talvez alguém não me entenderia, ou por ser algo que foi tão pesado, tão doloroso, que ainda estava gerando dor em mim, eu não conseguia falar, eu não conseguia nem tocar nesse assunto com Deus, quem dirá com outra pessoa. Então, assim, eu fiquei alguns dias mal, depois eu achei que eu já estava ficando bem, e aí eu esqueci disso e deixei lá, né? Passado, acabou, passou. E aí eu fui num encontro na igreja da minha amiga, que ela me convidou, e nesse encontro, todo aquele peso que me veio esse episódio de pensar em se matar, todo aquele peso saiu no último dia do encontro. Então, assim, eu sei que naquele dia Deus me curou daquilo dali. Que eu falei para Deus tudo que eu senti naquele momento, quando eu pensei em me matar. Eu coloquei diante dele toda a minha dor, toda a minha tristeza, tudo que o fato do peso de eu ter me culpado por eu ter pensado isso sem eu querer pensar. Então, eu senti naquele dia, no último dia do encontro, que Deus trabalhou no meu coração e Deus tirou aquele pesar que eu tava. Deus tirou aquela tristeza que ainda estava ali, que eu não tinha ainda conseguido lidar e que eu achava que já estava tudo bem e não estava. Então, assim, foi algo muito pesado que eu vivi, espiritualmente falando. Foi algo que eu contei para algumas pessoas depois do encontro, que eu consegui ir contando aos poucos para algumas pessoas próximas a mim, não contei para todo mundo, porque é algo difícil de se falar. Para mim ainda é um pouco difícil, porque eu lembro quanto foi pesado, sabe? E isso é um assunto muito delicado, você chegar e falar, nossa, eu pensei em me matar, sabe? Talvez tem pessoas que não entendam, sabe? Mas só a gente que vive isso, que passa por esse momento, a gente sabe o que a gente sente, a gente sabe o que faz a gente se sentir triste, a gente se sentir mal, para que a gente chegue a ter esses pensamentos de morte, chegue a ter esses pensamentos de a gente mesmo querer acabar com a nossa própria vida. E
depois de ter contado tudo isso, eu quero fazer uma pequena reflexão com vocês de tudo que Deus falou comigo depois desse episódio. O inimigo, ele tenta, né, não só comigo, mas eu vou falar em relação à minha experiência, ele sempre tentou dizer pra mim que eu não era amada o suficiente, que eu não era desejada, que eu era medrosa, que eu era insegura, que eu não ia dar certo em nada, que eu era culpada de muitas coisas não dar certo. Ele sempre tenta colocar na minha cabeça tudo aquilo que ia contra o que Deus me falava, que era: filha, você é amada, filha, você é cuidada, filha, eu te amo, filha, olha quantas pessoas boas eu coloquei na sua vida, filha, olha que eu tô do seu lado, independente da circunstância, independente de qualquer coisa, filha, você pode ter medo, você pode ter insegurança, mas eu tô aqui contigo, eu vou te ajudar a vencer isso, eu vou te ajudar a lutar contra isso. E o inimigo, ele sempre tentou desconstruir tudo que Deus construía de bom em mim. E aí todos os pensamentos positivos que vinham diante de tudo que Deus me falava, depois o inimigo tentava colocar coisas na minha cabeça para vir os pensamentos negativos. O que eu quero dizer para você hoje que está assistindo esse vídeo é que é muito difícil a gente lidar com esses pensamentos de morte. E que, sim, tem momentos que a gente tá passando por dificuldades tão grandes, ou às vezes nem tá com tantas dificuldades ao nosso redor, mas a nossa mente tá um caos, tá tudo um peso sobre a gente, ou o peso da culpa, ou o peso do medo, da insegurança, ou de, sei lá, qualquer coisa. Eu sei que a gente passa por isso, porque eu passei por isso e hoje estou aqui servindo de testemunho para você. Mas enfim, então eu sei que por mais que venham, que sejam circunstâncias ou que sejam coisas que vêm sobre nós na nossa cabeça, o nosso sentir, eu sei que Deus pode te ajudar. Eu sei que assim como Deus me livrou daquele momento de não tentar fazer nada contra a minha vida, eu sei que como Deus me curou naquele encontro, Deus também pode fazer isso com você, sabe? Tenta não acreditar naquilo que o inimigo vem e diz pra você. Você é amado, você é desejado sim, você é cuidado pelo Senhor nos mínimos detalhes. Pare e pensa assim: eu sou cuidada pelo Criador do mundo, eu sou cuidado pelo Criador do mundo. Gente, vocês têm noção do que é Deus que criou tudo isso, criou inclusive a gente, cuidar da gente em cada segundo, tá conosco a cada segundo, cuidando, livrando, guardando, protegendo, dando alimento, dando vestir, sabe? Então, assim, Deus, ele cuida da gente, ele nos ama e ele nos guarda e nos protege e ele cuida da gente nos mínimos detalhes, sabe? O inimigo, ele tenta desconstruir tudo isso, falando que não, que a gente está sozinho, que a gente não pode, que a gente não consegue, mas não, você consegue sim, Deus está com você, sabe? Então, não deixa que essas coisas que o inimigo tenta colocar na sua cabeça se tornem verdades sobre você, porque não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer que você sinta. Deus quer que você se sinta amada, Deus quer que você se sinta cuidada, Deus quer que você veja o quanto Ele te ama, o quanto Ele planeja as melhores coisas para você. Na palavra de Deus diz que a vontade dEle é perfeita, agradável, sabe? E olha só, para confirmar mais ainda o que eu tô falando, em Salmos, abre aí, Salmos 145, eu digo para você ler o Salmo 145 todo, porque ele é lindo, mas eu vou destacar apenas 4 versículos. O versículo 8, que vai dizer assim: o Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. E o 14 diz assim: ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. E o 19 diz: a todos os que o temem,
dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. Olha só como é que é a confirmação, né? Ele me deu essa palavra, ele me deu essa palavra antes de eu gravar o vídeo. Eu entendi que era confirmação, né? O inimigo, ele quer pregar totalmente o contrário, sabe? Na nossa cabeça, mas não permita. Eu sei que tem momentos difíceis, como aconteceu comigo, que eu acabei não olhando para o que Deus estava me falando, mas eu busquei nele força, eu busquei nele me fortalecer espiritualmente. E Deus tem cuidado de mim. Desde que eu fui para esse encontro e que eu voltei, eu posso dizer que eu sou outra pessoa. Deus trabalhou comigo antes, durante e tem trabalhado ainda na minha área espiritual. E eu tenho crescido muito espiritualmente, sabe? Então, que você possa buscar em Deus a sua ajuda, que você possa buscar em Deus o seu conforto, o seu consolo. Ele te ama, Ele cuida de você, Ele tá com você. Ele é o primeiro que mais te ama. Ele deu o seu filho unigênito para morrer na cruz. Você tem noção? Que Ele deu o seu próprio filho para morrer por nós. Então, não acredita no que o inimigo te diz, porque não é verdade. Não é, nunca vai ser, tá bom? E se você tem muitos pensamentos de suicídio, que você não faça como eu fiz, de não contar para ninguém, de me fechar, né? Porque foi o que eu fiz. Mas que você peça ajuda de Deus, como eu fiz, mas também que você faça o que eu fiz, que foi pedir ajuda de pessoas. Senta e conversa com as pessoas, porque com certeza elas não vão te julgar, elas vão te ajudar. Que você possa sentar com um amigo, ou com seus pais, ou com seus pastores, ou com pessoa que você acha que você possa confiar, que vai te ajudar. Então que você possa buscar ajuda, pessoas que possam te apoiar. E se esses pensamentos ficarem muito fortes todos os dias e vocês perceberem que vocês não estão conseguindo lidar, nem conversando com alguém, continua orando, continua buscando e procura também a ajuda de um psicólogo, que são profissionais preparados para lidar com esses tipos de situações de pessoas que pensam muito em suicídio. Então, assim, são pessoas que são preparadas. Eu digo isso porque eu sou da área de psicologia, então eu sei o quanto a gente é preparado para lidar com tais situações. Então, assim, que você busque ajudas, sabe? Primeiro de Deus, depois das pessoas, de um profissional, mas não deixa que a situação continue da forma que está. Dê algum passo, tome alguma atitude. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Eu tenho certeza que você vai conseguir passar por isso, assim como eu consegui. E hoje eu tô sendo uma pessoa trazendo um testemunho. E eu tenho certeza que você também vai levar o seu testemunho em nome de Jesus. Se você quiser, você pode deixar seu nome nos comentários. Eu estarei orando por vocês. Se tiver alguma coisa que quiser falar, não sei, a gente dá um jeito. Me procura nas redes sociais se quiser também. Meu Instagram é Thaís Grace. E no que eu puder ajudar, eu vou estar aqui de braços abertos para ajudar vocês da forma que eu puder. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Tá enorme, mas eu precisava trazer isso para vocês. Deus tinha colocado no meu coração. E eu sei a necessidade que tinha de eu trazer esse testemunho para vocês, tá bom? Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Espero que tenha te abençoado, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo e vai olhar lá no canal que tem vários vídeos também falando sobre medo, falando sobre buscar o reino de Deus e vários outros. Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo, que Deus venha os abençoar grandemente. Tchau, até o próximo vídeo.